vai por cima da outra roupa, incluindo o outro casaco. Então, todo esse trecho, esse primeiro parágrafo fala dele. No segundo parágrafo começa assim: ao lado dele estava a esposa, usando um vestido assim, uma estola sobre os ombros, o brilho que ela tem, né? Como se ela fosse uma pessoa famosa, os cachos louros, reluzentes, os lábios, as curvas. Ela era uma das estrelas famosas, e por aí fora. Que tipo de texto nós temos nesses dois parágrafos? O que esse texto está fazendo? Descrição? Descrição, tá? Um texto descritivo. Não está acontecendo nada que acontece, não está contando nada que acontece, está contando como as coisas são, como ele é fisicamente, como ela é fisicamente, né? Não tem uma descrição psicológica aqui por enquanto, tá? Então é um texto puramente descritivo. Qual era o efeito deles, a entrada deles naquela sala, naquele vernissage da galeria? Como é que as pessoas reagiram à chegada deles? Todo mundo olhou pra ele com cara de surpresa. Surpresa. Depois, ao longo do capítulo, a gente vê uma surpresa especial do Cal, o menino, quando ele percebe o quê? Que ele pode se tornar um lutador? Ainda não. Ah, sim, nesse capítulo vai ter uma hora que vão falar dele como se ele fosse um lutador nato, né? Ele diz que ele tem envergadura, aquele negócio lá. Aham. Mas antes que o pai dele é realmente amigo de um lutador famoso. Isso, aham, era sobre isso que eu estava perguntando. Na verdade, isso vem antes, depois vem isso que o Thiago falou. Ele não acreditava, o pai sempre dizia que era amigo desse lutador, e ele não acreditava. Aqui é a oportunidade dele ver a amizade dos dois, né? Assim, a intimidade dos dois. Tá? E quando, esse pedaço que o Thiago falou, da envergadura, quando o lutador fala do Cal, do jovem esse, ele fala do porte físico dele. E, ao mesmo tempo, tem uma antítese nessa página, porque ele fala dele como uma capacidade para ser lutador, porém, os outros que não disseram nada aí, o que vocês perceberam? O que ao mesmo tempo o lutador percebe no menino? Ele tomou uma surra. Que ele tomou uma surra. Por mais que ele diga que ele caiu da escada, o lutador disse assim: você até pode ter caído da escada também, mas eu conheço quando alguém levou uma sova. Então, nessa hora, o que ele se sente, o garoto? Envergonhado. Envergonhado, se sente covarde, porque o cara diz a seguinte frase: contanto que você reaja, não é nenhuma vergonha. E aí ele repete essa frase. Né? Por quê? Porque ele não reagiu. Ele não reagiu. E ele não quer que o pai saiba. E qual é a outra coisa que ele não quer que o pai saiba nesse horário aqui? Ele não quer, ele tá querendo sair daquela situação porque ele não quer que o pai pense o quê? Ele tomou uma porrada. É, Ele é mas aqui fraco mesmo. ele não quer. Eu vou ler um pedacinho para vocês. Eu não tinha a menor ideia de como responder, que é aquela pergunta: você andou brigando? Não queria que meu pai soubesse, que pensasse que eu havia atraído a atenção para meus problemas e para mim mesmo na noite de um vernissage. Além de não querer que o pai soubesse que ele brigou não, que ele apanhou, o que mais que ele não queria que o pai pensasse? Que ele meio que teria Que uma ele chance perdeu. de ser lutador, aí o pai não aceitaria, tipo isso. Não, nessa hora aqui não é isso. Que ele perdeu, prof? Que ele perdeu já era a primeira vergonha que ele já tinha antes de Mas começar. que ele chamou mais atenção do que a própria vernissagem. Muito bem, é isso mesmo.
tá? Como se, em vez do Max prestar atenção no vernissage, o Max estivesse prestando atenção no menino, coitadinho de mim, eu apanhei. E ele não queria isso, ele não queria que o pai pensasse que ele está chamando atenção para si, em vez do Max prestar atenção no motivo de estar ali, que era o vernissage. Tá? É isso mesmo, Estela. E aí, o Max fala muito sobre essa possibilidade do guri ser campeão, e aqui a gente não fica sabendo ainda mais nada nesse capítulo. A gente vai saber qual vai ser a proposta de quem no próximo capítulo, que vocês vão ler, que se chama A Permuta. O que é uma permuta? Alguém já ouviu? Hã? A metade? Metade. Alguém já ouviu falar numa permuta? Como se fosse um acordo. Um acordo. Tá? Permuta é tipo uma troca. Um acordo, uma troca. Então, já anotem aí para ler, página 43 até 48, sendo que uma é uma ilustração. Tá? 43 a 48, anotem, que eu já vou anotar aqui também. Que eu estou encaminhando para dia 10. Anotaram? Sim. Tá, a outra coisa que eu queria ver hoje com vocês é essa folha aqui do neologismo. Peraí, deixa eu compartilhar. E todo mundo está vendo a folha do neologismo, né? Sim. Sim. Sim, deixa eu ver quem não falou ainda. Henrique, aparece aí para nós. Lê essa questão para nós. Henrique? Henrique? Matheus, lê para nós. Daí, ó. Neologismo pode ser definido como A. O uso de qualquer recurso arcaico da língua. B. O uso de palavras que infringem as regras atuais da grafia. C. A criação de palavras para atender às necessidades culturais, científicas e da comunicação de um modo geral. D. Palavras ou expressões que, por diversas razões, saem de uso e acabam esquecidas por uma comunidade linguística, embora permaneçam em comunidades mais conservadoras. E aí, é emprego de palavras, expressões e construções alheias ao idioma que a ele chegam por empréstimos tomados de outra língua. Muito bem. O que tu marcaste, Matheus? Eu marquei a B. Uso de palavras que infringem as regras atuais da grafia? Porque tem algumas palavras que não se encaixam e a gente acaba inventando elas. Como outros exemplos que você deu. Mas aí elas teriam que desobedecer. Isso aqui seria uma infração, um desobedecimento, uma desobediência às regras. E o neologismo nem sempre desobedece à regra atual da grafia, né? Realmente. Eu acho que a C seria mais correta. A ser uma criação de palavra para atender às necessidades culturais, científicas e da comunicação de um modo geral. Às vezes, um neologismo, como a gente viu, vai ser necessário aquele exemplo, deixa eu ver se está aqui, que ele diz aqui, ó, então sugiro que nos desaproximemos. Ele usa esse neologismo porque na hora ele
não pensa na palavra que já existe, né? Às vezes é uma necessidade cultural, como a gente já viu quando chega um objeto novo na nossa cultura, ou uma tecnologia nova, e a gente, então, abarca aquela coisa com o nome, ou o contrário, quando, por exemplo, os portugueses, lá nos anos 1500, chegaram ao Brasil, e no contato com as pessoas que já estavam aqui, quando eles conheciam certas coisas que não havia na cultura deles, por exemplo, uma árvore de jacarandá ou uma jaguatirica, eles adotavam aquele nome para aquela coisa da natureza que eles não conheciam. Então, para eles, isso, para a língua portuguesa, jaguatirica, nos anos de 1500 e tanto, entraram na língua portuguesa, sendo uma palavra das línguas dos indígenas, por uma necessidade cultural. Entendeu? Sim. E às vezes científica também, que é o mesmo caso que a gente já falou de palavras que agora, por exemplo, a gente está descobrindo muitas e adotando muitas palavras, porque existe uma coisa nova, que é essa pandemia, com determinadas novidades, né? Então é a C mesmo. Depois aqui, quando a letra D fala de o contrário, fala de palavras que saem do uso, deixam de ser usadas pelas pessoas em geral, mas as comunidades mais conservadoras continuam usando. Então, Henrique, qual é a palavra que serve de exemplo nessa letra D aqui? São palavras mais arcaicas, mais antigas. Que às vezes vocês usam em aula. Por obséquio, por exemplo. Né? Que vocês às vezes dizem por obséquio. Obséquio era uma palavra usada numa certa época, por exemplo, 50 anos atrás, as pessoas mandavam uma encomenda daqui para um lugar por uma pessoa que estava indo para lá e escreviam no envelope assim, P.O. da fulana, por obséquio da fulana, significava que a fulana estava fazendo o favor de levar aquela encomenda para mim. Para mim não, porque nessa época não existia, tá? E então o obséquio é uma dessas palavras aí. Tá voltando, né? Também pode se dizer obséquio. E a última é o emprego de palavras alheias ao idioma que a eles chegam por empréstimos tomados de outra língua. Isso aqui é uma explicação de qual tipo? Em vez de neologismo, qual seria a resposta? O que é isso aqui? Estrangeirismo? Estrangeirismo. Muito bem, Estela. Estrangeirismo. Depois aqui na do Calvin, eu acho que ninguém errou, né? Sufixação. E essa aqui, que era a palavra que eu acabei de falar, desaproximemos. Esse neologismo poderia ser substituído por uma palavra que já existia. Qual seria? Em vez dele dizer desaproximar, ele podia ter dito o quê? Distanciar. Distanciar. É necessário que nós nos distanciemos. Outra. Afastemos. Tá? Que eu me afaste, que nós nos afastemos. E a última, acho que ninguém errou, que era o penseiro. Tá? Ainda tem gente que não me encaminhou essa folha. Vai encaminhar sem erro dessa vez, né? Essa 28 aqui, eu tô adorando as respostas que vocês têm me mandado, mas eu não vou corrigir agora, para dar a chance de quem não fez fazer, tá? Aqui, meu amor, é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. É importante vocês irem lá olhar no dicionário o que é uma caravana, tá? Uma caravana de rosas. Ô, prof, a tela que tu tá apresentando pra mim tá preta. Ah, tá, é porque eu mudei a folha e não mudei a... Obrigada por ter avisado. Vamos já...
Na verdade, eu não vou nem compartilhar ela, vou terminar a apresentação. Porque vou deixar para a próxima aula, que aí mais gente faz essa, tá bem? E uma outra coisa para a aula de hoje é a gente fazer um pré-conselho. Vocês sabem que nós estamos fechando o trimestre, né? Um trimestre bem diferente. E vai ter a prova de recuperação daqui a uns dias. E antes do nosso conselho de classe, eu queria saber como é que vocês sentiram o trimestre. Então, agora abram a câmera, deixem o microfone fechado, daí só vai falar, só abre quem for falar. Todo mundo abre a câmera, que eu aproveito para vê-los. E podem dizer como é que vocês sentiram o trimestre, o que vocês sugerem, o que vocês estão achando que funciona bem para a aprendizagem. Sim, Henrique, mas nesse momento tu vais abrir a câmera. Tá? Todo mundo abre aí, por favor. Quem pode começar? Eu achei que esse trimestre a gente, tipo, quando estamos em sala de aula, a gente consegue ter mais controle das atividades, porque não é tanta. A gente também consegue fazer atividades enquanto está tendo a aula. Não fica tanta coisa assim para fazer em casa. Daí agora, como a gente não faz nada durante o horário da aula, não faz nenhum exercício, não faz nada, a gente fica muito sobrecarregado para fazer coisas fora do horário de aula normal. Daí eu achei que a gente ficou, tipo, não foi sobrecarregado, mas foi muita coisa pra gente fazer. Se tu conseguisse fazer num nível bom, a gente conseguia dar conta, mas não, a gente não pode deixar que foi bastante coisa que a gente recebeu. Entendi. Mais gente acha a mesma coisa? Eu acho também. Eu também acho. Entendi, porque antes a gente fazia muito exercício em aula, né, Thiago? E também um monte de trabalho, tipo, com a professora Roberta, por exemplo. Um monte de slide ela dava tempo pra gente fazer durante as aulas. Ou até contigo, com a Vera. E daí agora trabalho que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer tudo fora. Daí a gente, tipo, aqui. É praticamente isso que eu já tinha falado antes. Tá, outra pessoa? Matheus e Henrique, ó, vocês vão abrir a câmera e vão falar com as pessoas aqui, ó. Não precisam vocês ficarem batendo boca um com o outro no chat. Quem mais? Sobre as aulas de português. Eu acho que a única questão negativa aí dessa aula foi o livro, que, por exemplo, eu não tinha comprado. E aí eu deixei de ver porque eu não achava site que tinha tudo, sabe? Aí a Luísa mandou agora um link que eu não conseguia abrir, que ficava tudo em branco. E aí, pra mim, essa questão do livro ficou complicada por ser online. Mas Mas aí, de resto, eu acho que tá tranquilo. Vitor, desde o começo estou falando que quem não tem o livro pode pedir a foto das páginas. Sim, a Duda mandou, mas aí eu tô falando das outras vezes, a gente não tinha pedido a folha. É isso que eu achei mais Tá. complicado. No começo, então, né? Uhum. Tá. Eu Mas começo- atualmente, pessoal, eu começo- atualmente, deixa eu só, Luana, só dizer isso do Tá bom. livro. Atualmente, não fiquem sem fazer tarefa por falta de livro. Peçam as fotos. Como sempre são 4, 5 páginas só, não custa que um colega faça as fotos e mande para você. Tá bem? Fala, Luana. Não, é que, tipo, no começo foi meio, tipo, estranho, assim, né? Pra se acostumar com as coisas. Tinha muita coisa pra casa.
Mas agora já tá melhor. É. Mais difícil no início. Tá. Tem mais? Bruno? Eu acho também que, tipo, sobrecarregou muito as tarefas de português, pra mim, pelo menos. É a matéria que tem mais tarefa? Sim, geralmente tem umas 2 ou 3, né? É. Daí com o diário é mais complicado. É a que mais tem tarefa. Tá. E a Liane também passa de redação às vezes, aí fica. Atua mais a dela, mais o diário e tal. O diário eu pretendo que vocês escrevam sempre. Porém, tem gente que escreve legal, bastante e bem, mas tem gente que bota uma frase, né? E daí não vai dizer que ocupa tanto tempo assim fazendo. Só se for o tempo de abrir o diário ou encontrar o diário na bagunça. Mas tem que continuar fazendo diário. O ideal do diário é que vocês continuem o resto da vida agora. É que vai ficar até setembro na quarentena. Não tem problema. O diário daí pode continuar sendo uma coisa que vai ser o diário de vocês. Mas a gente não faz nada o dia inteiro. Daí ficou tudo sem graça as páginas. Mas é que o diário, além de ser coisas que a gente faz, pode ser coisas que a gente pensa, coisas que a gente lê, coisas que a gente vê num vídeo. Por isso que eu fui dando aquelas primeiras tarefas extras para mostrar como o diário não precisa ser sempre me acordei, escovei os dentes, tomei café e fiquei fazendo nada o dia inteiro. Não, ele pode ser coisas. Num dia vocês fazem, vai ser como se fosse uma crônica, né? Vocês vão ler um negócio, vão pensar sobre aquilo, vão escrever sobre aquilo. Outro dia vocês vão contar uma angústia, não aguento mais ficar em casa, tarará. Outro dia vocês vão dizer do lugar que vocês gostam de ficar, e assim por diante, uma pessoa que vocês sentem falta, um filme que vocês viram. Nossa, tem páginas que estão muito legais sobre essas tarefas extras, entenderam? E vai ter dias que vocês não vão botar uma frase só, hoje não estou afim de escrever, deu. Até não estar afim de escrever pode render um bom parágrafo, porque vocês vão dizer porquê e quando vocês se dão conta já escrevendo. Mas eu vou repensar esse negócio da tarefa então, tá? Eu achei que essa tarefa da metáfora, na verdade, ela era para ser 2 folhas, por isso que vocês agora vão receber a 30 ou receberam uma que diz que essa semana não tem tarefa? Vocês receberam já, né? Aquelas 2 da metáfora, que é frente e verso, na verdade seriam a 28 e a 29. Por isso que ela ficou tão grande. Ela ficou grande mesmo. O que mais? Esse tipo de prova com formulário, vocês acharam? Eu preferia a prova inicial. Que essa aqui eu fico nervoso, não sei lá. Parecia mais fácil ao vivo. Mais fácil qual, Luara? Mais fácil na aula, tipo, como a gente estava antes. Sei lá, por quê? É incrível, porque a prova da aula é mais difícil, mas vocês saem melhor. E eu escrever. Claro, porque vocês vão escrever. Então não precisa ser uma única palavra, né? Que vocês acertam ou erram. E é por isso que a nota de vocês não é só com a prova, tá? Eu tenho recebido tarefas excelentes de vocês, 9º ano, que eu vou poder considerar como prova. Tá? Pode falar, Thiago. Também tem muita coisa que a gente, tipo, na prova de história, por exemplo, não teve nenhuma excursiva e eu consigo argumentar muito melhor escrevendo do que assinalando. Sim. Eu acho muito mais fácil questão de escrever do que de assinalar. Sim. Luana? É a Luara. Luara? Luara, é porque eu só vejo L ali. Luara estava ligado, não sei se está falando com a turma. Luara, se está falando com a turma, pode ativar o teu microfone. Luana, queres falar? Não, é que tu falou meu nome, eu achei que tu tinha me chamado. Alguém mais? Sobre a quantidade de encontros online, o que vocês estão achando? Isso está tranquilo. Encontros online eu acho de boa, porque a gente pode acordar até mais tarde
do que a gente acordava antes. E não é até meio-dia, sempre. Tá, anotei. Quem não falou nada? Duda? Duda, como é que tá pra ti as aulas de português? Não, normal, não tem muito o que falar. Camila? Camila? Desculpa, prof. Tá normal. Só as tarefas que Não pode estar normal. Não pode estar normal. Né? Não Só tá as normal. tarefas que às vezes tem muita tarefa, assim, de um monte de gente. Daí fica meio difícil para fazer algumas tudo isso. Tá. Meu conselho é que vocês façam a tarefa na semana mesmo que ela seja para outra, que ela não tenha data, façam naquela semana. Porque tem muita gente fazendo agora os acumulados e aí não está fazendo bem feito. É muito difícil que vocês vão dar conta de 12 semanas de tarefa em uma semana, né? E pode até dar conta, mas elas não vão ficar com a qualidade e vocês não vão aprender. Imagina, é como, até existe, por exemplo, se eu vou fazer um curso de línguas, eu posso fazer intensivo, mas aquele curso vai ser proposto para ser intensivo, vai ser planejado para ser intensivo. E essas tarefas que a gente está mandando não são planejadas para ser intensivas, para que cada aluno faça 20 tarefas no mesmo dia. Inclusive porque daí vai ficar repetitivo. Elas são previstas para que vocês façam um pouquinho por semana, para que vocês treinem aqueles conteúdos, por exemplo, de gramática ou de matemática, né? São coisas que, mesmo que sejam repetitivas, o objetivo é treinar. Deu um toque. Tá bem? Quem não falou até agora? Yasmin? Prof, acho que é esse negócio das tarefas, que português é a matéria que mais tem, assim. Aí, tipo, tem tarefa de todas as outras matérias. Aí, às vezes, como as que não tem prazo, acho que a gente vai deixando pra fazer mais pra frente, sabe? Faz as que tem prazo primeiro, enfim. Mas. Eu acho que é isso. Os encontros online, tipo, pra mim tá de boa também, a quantidade, tudo. Sei lá, né? É diferente. Tá. Vou pensar esse negócio da quantidade de tarefa, inclusive porque no próximo trimestre nós vamos começar aquele trabalho de conclusão de curso, que vocês já ouviram. Todas as matérias vão ter salas no Google? Sim, todas vão ter, Estela. Tá? Como é que vai passar o código da tua sala do Classroom? Eu não fiz ainda. Tá. É porque o combinado é para o próximo trimestre a gente começar lá. Aham. É porque tu e a Liane vão ser a mesma sala ou vão ser salas diferentes? Boa pergunta. Não sei, a gente vai ter reunião e vai falar sobre isso. Uhum. Talvez a Daliane, como ela já vai ter uma de espanhol com vocês, ela vai fazer na mesma, né? Acho que vai ser mais fácil fazer assim. Mas isso a gente vai ver. Nesse trimestre, nós vamos começar a fazer a pesquisa sobre um assunto que vocês têm interesse de saber mais. Tá? Então, eu ainda não vou passar essa tarefa, mas vocês já vão ficar ligados em pensar assim, quais são os assuntos que podem me interessar. Às vezes, tem gente que começa fazendo sobre uma coisa que essa pessoa já adora, já sabe muito. E aí a pessoa fica meio sem graça, porque parece que tudo que ela pesquisa, ela já sabe. Então, o bom é que seja um assunto sobre o qual vocês sabem que querem saber mais e ainda não sabem tudo. Por exemplo, quem pode dar um exemplo?
Não precisa ser o seu verdadeiro. Por exemplo, quero saber mais sobre a Dinamarca. Eu gosto, sempre ouvi falar e quero saber mais detalhes. Então, vou pesquisar sobre um lugar. Nesse caso, eu posso pesquisar sobre um monte de coisa da Dinamarca, sobre a parte geográfica, a parte histórica, a parte da população. Eu posso pesquisar sobre a mitologia. Às vezes, isso vai ser coisa demais. Então, pode ser que eu tenha que diminuir um pouco, não seja só Dinamarca em geral, tá? E aí eu posso diminuir. Outras vezes pode acontecer o contrário. Eu posso escolher um tema que seja muito restrito, e quando eu começo a procurar sobre ele, eu começo a procurar e já não tem mais nada. Tudo que eu precisava saber, já em uma página eu consegui. Daí ficou muito pequeno esse tema, tá? Então, agora vai ser só a hora de vocês começarem a pensar que assuntos, pode ser 3 assuntos para começar, que vocês querem saber mais, que vocês querem pesquisar, que pode ser que tenha em livros, em sites, pessoas que também vão poder ser entrevistadas, tá? Todo mundo está entendendo? Então, por enquanto, de hoje até a semana que vem, vocês vão pensando em assuntos. Pode ser que seja legal entender sobre o hospital de campanha, o que significa isso, que estão falando tanto. Talvez isso me interesse. Ou, eu sempre quis saber mais sobre tal jogo, tal... já falei para vocês alguns assuntos, né? Por exemplo, teve aluno que fez sobre sexo selvagem de animais, como que são as espécies mais raras. Teve gente que fez sobre fatos estranhos que acontecem no mundo, por exemplo, que uma pessoa lá no hemisfério norte, outra no hemisfério sul, tem as mesmas características e fizeram as mesmas coisas, e aí a pessoa pesquisou, ou sobre esquizofrenia, ou sobre a Segunda Guerra, assuntos muito variados, ou sobre um time de futebol. Mas, falei time de futebol, já me arrependi, porque às vezes vocês já sabem tudo sobre aquele time. E o objetivo desse trabalho é que vocês aprendam coisas que vocês não sabiam sobre um assunto que interessa. Tá? Muitas coisas vocês têm que aprender a pesquisar. Quer dizer, aprender. Desenvolver essa aprendizagem. Vocês já até bastante já sabem. Quem é que pensou aí uma matéria, um conteúdo? Fala, Diago. Não, se tu falar agora, não quer dizer que tu tem compromisso de fazer esse, tá? É uma primeira hipótese. Eu pensei em fazer sobre o sistema criminal. Sistema criminal. Onde? Comparar em vários países? No Brasil em geral. Aham. Interessante. Vitor. Como eu gosto de futebol, eu pensei em fazer a história dos times, tipo Figueira, Avaí, esses times daqui. História dos times de Florianópolis. Vai aparecer Lá do até começo, como foi criado, tipo isso. Vai aparecer até o Shopping Beira-Mar nessa história. Sabe por quê? Não. Quem é que sabe? Eu não vou contar a resposta. Porque a ressacada era no shopping, alguma coisa assim. Oi, Luara? A ressacada era no shopping. Aham, o Avaí. Tá, isso eu sabia. Antigo Campo do Avaí. Quando eles começaram a construir esse shopping, eles sempre diziam, onde é que vai ser? No antigo Campo do Avaí. Imaginem, o Campo do Avaí era ali. A gente vai falar, por exemplo, vai ter essa informação, né? Mas aí tu traz mais informação sobre isso. Se for sobre isso, o teu trabalho. Esse que vocês estão falando agora são hipóteses, né? Hipóteses de termo. Já teve trabalho sobre viagem no tempo, já teve trabalho sobre adoção, trabalho sobre Einstein, sobre pizza, sobre urso polar. Cada ano tem muitas opções. Quem mais pensou agora, assim, Nicolas? Não pensou ainda? Tô pensando.
Tá pensando? Tiago? Ditadura. Sobre a ditadura, as ditaduras ou sobre a ditadura. Uhum. Sobre a bomba de Hiroshima. Já teve gente que fez. Yasmin, um tema possível. Ai, prof, não sei ainda. Ainda não? Não estou dizendo que tu vai escolher. Já teve gente que fez sobre terapia feita com cavalos, usando cavalos para que a pessoa melhore, entendeu? Determinadas doenças, determinadas dificuldades de aprendizagem. Já teve aluno que fez sobre adestramento de cães, contei, né? Luana, o que tu pensaste? Nossa, prof, eu não faço a menor ideia. Sério. Não sei. Teve gente que fez sobre aniversário de 15 anos. Ô, prof, esse é aquele trabalho lá que tu falou que todo nono ano faz? Sim, esse trabalho mesmo. É um De escolher trabalho qualquer coisa, né? Tipo, eu te falar de qualquer coisa que tu quiser. Tipo, qualquer coisa. qualquer coisa. Qualquer coisa. O critério número 1 é que essa coisa te interesse. Ela tem que te interessar. Sim. E o critério número 2 é que tem que ter onde pesquisar. Não adianta ser uma coisa, por exemplo, eu quero falar sobre preconceito. Pode, Henrique, pode. Se é um assunto que te interessa pesquisar. Não adianta eu querer pesquisar sobre uma coisa que tem aqui no meu jardim e só tem aqui. Por quê? Pé de pitanga. Não vai ter onde pesquisar. Não vai ter onde pesquisar. Tá? Então, se eu quero pesquisar sobre uma coisa que não tem fonte de pesquisa, aí não adianta. Se fosse um pé de pitanga, teria onde pesquisar. Poderia. Né? Já teve gente que pesquisou sobre árvores, sobre animais. É muito, muito, muito abrangente, desde que tenha onde pesquisar. Na regra normal, nas fontes, na referência, tem que ter pelo menos duas fontes que não sejam a internet. Agora, com essa nossa limitação, por causa da quarentena, isso aí vai ficar um pouco dificultado. Então, por enquanto vocês estão em casa, a fonte maior vai ser a internet. Porém, mesmo sendo internet, vocês podem encontrar livros em PDF na internet sobre o assunto. Tá? Digamos que eu vá pesquisar sobre a Rússia e eu queira saber a parte geográfica, eu posso pesquisar livros que estão disponíveis na internet, mas que não são sites da internet, são livros em PDF que estão disponíveis. Ou filmes. Dá pra pesquisar sobre sobrenome, né? A origem. Sim, a origem do sobrenome. Nunca ninguém fez essa, Vitor. Tá? Dá para fazer... O que foi antes do sobrenome que alguém falou? Filmes. Dá para olhar filmes sobre o assunto, filmes históricos. Dá para fazer sobre filmes, né? Já teve gente que fez sobre Star Wars. Já teve gente que fez sobre um diretor de cinema. Sobre a Marvel. Sobre a Marvel já teve. 2 no mesmo ano. Aí é pior. Tá? Só que um foi sobre a Marvel, o outro foi sobre alguns super-heróis. Vocês entenderam? Então, alguém tem dúvida do que... Por enquanto, vocês vão só escolher, pensar em possibilidades de temas. Tá? Semana que vem a gente vai ver e vai fazer a justificativa. Poderia ser tal tema por isso, poderia ser tal outro tema por aquilo. Tá? Por exemplo, aqui em Florianópolis existe o Banco do Tempo. O Banco do Tempo é uma organização que não existe só aqui, mas aqui é bem forte, em que as pessoas se inscrevem. Alguém já ouviu falar? Sobre o quê? O Banco do Tempo. Nunca ouvi falar. As pessoas trocam serviços e produtos que elas fazem por tempo. Luara já? Como assim por tempo? Tempo. Ó, eu faço um serviço
e troco por tempo, 1 hora, 2 horas, meia hora, e fico com aquele crédito naquele banco, e depois outra pessoa tem tal serviço e ela oferece por tempo também, 1 hora, 2 horas do serviço dela. Então, por exemplo, eu ofereço aula de reforço de gramática. Cada hora de aula é 1 hora que eu ganho. 1 hora, em tempo. Entendi. E depois, se eu preciso de um jardineiro, e ele vem aqui e ele trabalha 4 horas, eu tiro da minha conta daquele banco do tempo, 4 horas, e transfiro para esse jardineiro. Entendi, agora eu entendi. Tá? Então, eu pesquisaria sobre isso, como são os bancos do tempo no Brasil e no mundo, e apresentaria para a turma. O que mais? O que mais vocês acham que dá para pesquisar? Bom, vocês entenderam, né? Quem quiser a oportunidade de conversar com os pais sobre esse trabalho, e às vezes os pais são capazes de lembrar vocês que vocês têm um interesse e que na hora não vem na cabeça, né? Teve uma aluna que apresentou sobre sapateado, sobre, meu Deus, tem quantidade. É pena porque vocês não vão poder ver, normalmente eu mostro os trabalhos de outros alunos, tá? Mas, por enquanto, vocês vão só pensar no tema, tá bom? Beleza. Todo mundo entendeu? Na próxima aula, nós vamos corrigir essa folha das metáforas e nós vamos falar, então, sobre o capítulo que se chama A Permuta. Leiam esse capítulo. Quem hoje não participou porque não tinha lido o capítulo Der Meister, lê os dois já na corrida para quarta-feira. Tá. Tá bem? Quarta-feira também nós vamos ver um outro tipo de formação de palavras, porque agora a gente está vendo esses que são bem menores. Sigla, neologismo, estrangeirismo, nós vamos ver o que faltar na quarta. Tá bem? Beleza. Besitos. Falta 1 minuto. Alguém ficou com alguma dúvida? Não. Vocês já começaram a fazer outros pré-conselhos? Não? De outras matérias? Com as outras matérias? Já. Tá, e vocês vão fazer com a Vera o geral, né? Sim. Tá bom? Uhum. Vou